E agora, antes de abordarmos a palavra, depois de recitar poemas e assim por diante, vamos orar novamente. Então, vamos tomar um texto. Amado Jesus, ajuda-nos esta noite agora nessas palavras à medida que esperamos em Ti e rogamos que a Tua graça e misericórdia esteja conosco, Senhor, e amolece nossos corações. Afasta todas as cascas, os espinhos, os abrolhos. Deixe o bendito brilho do sol de Deus cair sobre a palavra, Senhor. E que tenhamos uma reunião tão ótima a ponto de não haver uma pessoa que não seja salva entre nós, que todos os filhos estejam no reino de Deus. Aqueles sem o batismo do Espírito Santo que possam recebê-lo, Pai, que todos os grandes mistérios que é para conhecermos nessa era, Senhor, sejam desvelados para nós e que vejamos a simplicidade de Deus para que saibamos como nos comportar e agir, corrigindo-nos e trazendo os membros do nosso corpo em disciplina à palavra, para que possamos saber como viver neste presente dia ao aproximar-se o Senhor Jesus. Enquanto leio a Tua palavra hoje à noite, Senhor, pode ser que através da instrução parcial eu possa ler algumas das palavras e talvez pronuncie mal outras, mas, Senhor Deus, somente Tu podes tirar o contexto daí. Tu és o único que pode fazê-lo. De jeito nenhum, nenhum ser humano pode chegar a fazer isso. Está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso, dá-nos a cada noite aquelas coisas que estão escritas em Tua palavra para que sejamos melhores cristãos e vivamos de acordo com o tempo em que estamos vivendo como exemplos do cristianismo. Pedimos o nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, muitos de vocês em suas Bíblias, quero que abram no livro de Jonas. Sempre falamos tanto de Jonas ser apóstata e tudo mais, sempre defendi Jonas. Não acredito que Jonas estava apostatado. Eu não acredito nisso. Acredito que é só... Nós, às vezes, usamos isso, dizemos, ele é um Jonas, mas se nós já falei sobre isso de uma outra forma, contando como que eu achava Jonas o que aconteceu. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Não é esse um fim triste? Um homem correndo da presença do Senhor. Esse é o meu assunto. Agora, primeiro queremos pensar nisto. Jonas era a razão principal que acredito dele fazer esta grande coisa aqui foi porque Jonas era judeu. E pediu-se que ele fosse a uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria recebido, porque os gentios achariam o que este judeu tem a ver conosco. Mas veja você outra coisa, isso nos dá uma grande coisa aqui para vermos que Deus não é somente Deus do judeu, mas Ele é Deus também do gentio. Ele é Deus de todos os povos. Ele simplesmente escolheu os judeus. Os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus, foram escolhidos por uma causa específica. E essa causa foi dar-lhes a lei. Não conseguiram guardá-la. E ele simplesmente mostrou através desse povo que não se podia guardar a lei e que ele era um Deus de retidão. E a lei exigia retidão, mas não havia graça na lei para o homem superar. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou de graça para pagar aquela pena ou o lugar sob o qual a lei nos colocou. E Jonas aqui foi chamado como um dos profetas menores da Bíblia para ir até esta cidade. E aqui encontramos um exemplo de todos nós. Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. Corremos dos problemas, corremos as responsabilidades. Nós todos temos a tendência de fazer isso. Nós temos...
Temos mais tendência de correr do que de ficarmos para encarar. Veja, nós nos encontramos fugindo, às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar, mas acho que foi Salomão quem disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. Sabe, uma pequena formiga diz que se toda formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno, de modo que todos têm que trabalhar. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar. Todos têm de encarar uma certa responsabilidade. Quando você chega a escolher a sua esposa, a se casar ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. E então você deve se lembrar, talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa, e então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos, de dar, de vestir, de alimentar. Tudo a responsabilidade é tão fácil quanto as responsabilidades os encaram de safar-nos delas, e verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Mesmo muitas vezes encontramos, é difícil dizer isso, mas é verdade que ministros muitas vezes safam-se da responsabilidade de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus quando são confrontados com ela. Eles safam-se dessa responsabilidade. Quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco, os seres humanos, nós temos a tendência de nos safar até o último recurso. Acabei de falar com o meu sobrinho lá, ele é católico, e batizei aquele rapaz no nome de Jesus Cristo aqui há alguns anos. Ele começou a se relacionar com certa mocinha, se tornou católico, e segurei a mão de sua mão ao falecer lá. Ela me disse as últimas palavras: cuido do Melvin, ele tem tido sonhos, não consegue todo dia. Na semana passada ele tem tido sonhos, e se eu entrava na sua igreja, tio Bill, e o senhor estava lá de pé pregando e me apressava para começar a fazer uma confissão, eu acordava. Ele disse: eu me enganei. Eu disse: Melvin, você não precisa de interpretação para isso, o seu lugar é lá onde lhe diz respeito. Isso mesmo, está vendo? Mas encarar responsabilidades, às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho. Essas crianças não se deseja fazer isso, mas como pai ou mãe, você tem de encarar a responsabilidade de criar essa criança, porque a Bíblia disse: poupa a vara e prejudicas o teu filho. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e tal, e a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada já faz muito tempo, e deixam que as crianças façam o que querem. Mas mesmo, como eu disse, ministros chegam face a face com a verdade e então se afastam dela. Vejam, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram, disseram: sei que está certo, irmão Branham, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. E que tem isso? Se não fizer, você vai ser expulso lá em cima, de modo que você tem que ser expulso em algum lugar. De modo que é melhor você encarar isso, em vez de correr disso e dizer: bem, vou aqui e não volto. Volte. Claro, ouça mais um pouco sobre ela. Examine as Escrituras. Jesus disse: examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas verificamos que as pessoas não encaram isso. Sendo trazido na presença de Deus e ver quando Deus fez uma promessa, e Deus está obrigado a cumprir essa promessa. E quando Ele faz essa promessa se cumprir, então as pessoas têm medo de encarar a responsabilidade de enfrentar a mensagem da hora. Encontramos isso em todo lugar. Que tal vocês luteranos? Quantos luteranos tinham medo? As pessoas tinham medo de encarar a verdade de Lutero quando ele apareceu com a justificação. Vejam que isso lhes custou, talvez a própria vida, por sair e confessar Jesus Cristo e tornar-se um luterano. Vejam vocês, metodistas, como costumava ser, vocês eram todos chamados de santos roladores. Suponho que saibam disso. E entravam no Espírito e se agitavam para lá e para cá e diziam que eles estavam com agitação. Isso
não eram os pentecostais, eram os metodistas, muito tempo atrás, e eles se agitavam e tremiam, caíam sob o poder de Deus, jogavam água no rosto deles e abanavam com leques, achavam que desmaiavam, e agora vocês eram considerados um bando de santos roladores, mas vocês tinham suas mães, pais, tinham de aceitá-la, encarar a verdade e os fatos ou rejeitavam, né? E vocês, pentecostais, receberam restauração dos dons quando o batismo do Espírito Santo apareceu, como falar em línguas e os dons do Espírito voltando na igreja. Ora, os metodistas quiseram expulsá-los e expulsaram mesmo, mas vocês tiveram que encarar isso e é uma coisa que tiveram de fazer. E o assunto, quando apareceu sobre o batismo no nome de Jesus Cristo e viram que era verdade, vocês têm de encarar isso ou fazer alguma coisa a respeito. Você tem uma responsabilidade, todos têm, e você tem de encarar essas coisas. Muito bem, e quando você vê neste dia agora, quando a palavra de Deus fez essas promessas e coisas que vemos acontecendo agora, então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. Você simplesmente não pode ficar neutro, você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Disse, alguma atitude tem de ser tomada. Você não pode entrar por aquela porta e sair da pessoa de quando entrou. E você está mais distante ou mais próximo de Deus toda vez que você entra ou sai lá fora. Ó, como é fácil as pessoas se safarem dessas coisas. E quero que pensemos essas quando começarmos os cultos oficialmente amanhã à noite. Quero que você note, quando algo for confrontado, se houver uma dúvida a respeito, disso, tem de haver uma resposta. Digamos, por exemplo, que eu dissesse que iria em direção oeste e você me indicasse para ir nessa direção. De repente eu passaria meu alvo direto. Também estaria ao noroeste. Se alguém me indicasse para ir nessa direção, fosse naquela direção, novamente eu passaria o meu alvo, fosse em direção sudoeste. Ora, enquanto houver uma dúvida de direção, onde fica o oeste, tem que haver uma resposta direta em algum lugar. E quando essas dúvidas nos confrontam sobre as verdades da Bíblia, tem que haver a resposta correta em algum lugar. Isso mesmo, tem que estar aí. E quando vemos algo ser apresentado, acho que em vez de apenas fugir e dizer, bobagem, eu não poderia crer numa coisa como essa, eu não poderia crer nisso, por que não toma a Bíblia? Senta-se, encara, estude. Você está aqui na reunião agora, apenas dê uma olhada nela, verifique você próprio com a palavra, verifique a palavra pela palavra. Esse é o único modo de fazê-la contar a verdade. E ela tem de contar a verdade de Gênesis a Apocalipse. Cristo é a revelação da Bíblia inteira. Nele, Cristo, toda a plenitude. A consumação de todas as profecias da Bíblia são cumpridas incondicionalmente em Cristo Jesus, porque Ele foi manifestado na carne. Agora, quando encontramos estas coisas, no entanto, quando somos confrontados e entramos numa reunião e vemos o poder de Deus se movendo e fazendo coisas, fazendo obras sobrenaturais, e vemos isso ser realizado, e olhamos a Bíblia e vemos que isso foi prometido para esta hora, então, quando vemos estas coisas, então somos confrontados com a responsabilidade de aceitar, quero dizer, quanto a nós mesmos. Agora, muitas pessoas concordam, muitas pessoas dizem que é certo, mas isso não torna que não é por essa coisa que você é responsável. Como eu disse, e se eu fosse jovem e procurando uma esposa para me casar, e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo o requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher, ora, moralmente ela fosse uma rainha amável, uma boa personalidade, uma cristã de verdade, tudo que eu pudesse pensar para torná-la uma boa esposa para mim. Não importa o quanto eu dissesse que ela fosse perfeita, que ela fosse perfeitamente certa, ela não seria minha até eu aceitá-la e a responsabilidade dela de ser a minha esposa. É a mesma coisa que a mensagem. Você pode dizer, ela é certa, ou isso, aquilo mais. E diga, concordo com ela, creio que ela é verdade, mas você tem de aceitá-la e ela tem de se tornar parte de você e você parte dela. Então, ela é sua. Quando você se casa com essa certa mulher que você escolheu, vocês são um, então. E é assim que você é com Cristo. Quando você o vê manifestado e torna-se real, então você é parte dele e ele é parte de você. E juntos são parte da mensagem. Oh, quantos navios denominacionais temos que vão para Tarsis, para os Jonas destes dias? 900 desses. Algo assim. Navios que tomam a rota fácil. Não querem encarar. Jonas não queria encarar o negócio de ir até os gentios. Ele não queria levar aquela mensagem cruel para lá. Dentro de 40 dias, vocês perecerão se não se arrependerem. Ele detestava fazer isso e pensou que aqueles gentios é difícil saber o que farão comigo, mas ele teve de encarar isso, está vendo? Mas ele tomou um navio fácil e foi para Tarsis, foi para o casco do navio e adormeceu, tomou a rota fácil.
É um caminho fácil, é um caminho popular com as pessoas. É fácil tomar o caminho onde todos podem dar tapinhas nas suas costas e dizer como você é um bom companheiro, este é fulano de tal, é Beltrano, e o mundo olha para você. É fácil de andar pelo caminho popular, mas quando você tende a fazer algo diferente, quando você tende a assumir a sua convicção do que você sabe ser verdade, é aí que está a parte difícil, é aí que vem a dificuldade, aí mesmo. Oh, como temos muitas vezes cantado aquele antigo cântico, quão fácil é navegar o mar quando se faz calmo, confiar na força do grande braço de Jeová. Mas, deixe as ondas começarem a se encapelar, deixe o vento soprar e fazer as ondas bater. Então, o que se faz? Como algo que me contaram uma vez, uma senhora disse, lá nos dias do cavalo e charrete, disse que o cavalo fugiu com ela, voltando para a igreja, disse, o que a senhora fez? Eu confiei no Senhor até que as rédeas rebentaram. Bem, é essa a hora de confiar no Senhor depois das rédeas rebentarem. Confia-se nas rédeas até rebentarem, sim. E assim verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir navios indo para Tarsis, pois é fácil, as não responsabilidades. Simplesmente vai deslizando, tudo corre a seu favor, todos gostam de você, ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém. Agora isso é como o pano de lavar louça, isso mesmo, sim, sem firmeza, sem consistência. Agora qualquer um, não importa quem você seja e qual seja a sua posição quanto a certos assuntos. Na realidade, gente que pensa decentemente ou considerará mais se você se firmar na sua convicção do que é certo, isso mesmo. Pegue uma mulher, ela pode nem ser muito atraente, seja o que ela for, mas deixe essa mulher firmar-se nos princípios da feminilidade. Deixa colocar-se como uma dama, e se um homem tem um bocadinho de homem nele, ele a apoiará absolutamente. Apreciamos uma coisa que alguém tem aqui, creia ser verdade e posição quanto àquilo que acha ser certo. Como são sem personalidade, é assim que muitos cristãos são hoje, tão brandos em tudo, a ponto de pensarem que tudo que tem de fazer é unirem-se à igreja a algum lugar, colocar seu nome no livro ou fazer uma coisinha, pular para lá e para cá, gritar ou algo assim, chamar isso de cristianismo. Cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus neste mundo presente. É um constante queimar do fogo e amor de Deus no coração que incendeia você e o coloca lá com as pessoas e a conseguir que se convertam a Cristo. Responsabilidades, mas é fácil seguir o caminho que o mundo segue? É fácil descer a correnteza? Vá lá e coloque-o no rio com seu barco, pegue seus remos, comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir, mas você solte os remos uma vez e observe como passa as árvores rapidamente descendo, mas veja para onde você está indo. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se que você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo de algum tipo. Você está seguindo em direção à cachoeira e não demorará muito para você cair na cachoeira, só flutuando com o mundo fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso, mas aceitar a sua responsabilidade. Agora, você crê nela e acha que ela é verdade. É a responsabilidade que Deus nos deu desde o dia de trazer essa mensagem. E à medida que envelheço e sei que meus dias estão se tornando curtos, eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Prosseguindo firmes, devemos fazer isso, devemos aplicar a isso em todo lugar que vamos e contar a mensagem, contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus e que Ele logo vem. Não tem uma esperança que reste no mundo a não ser a vinda do Senhor. Olhando lá atrás para alguns amigos que estavam comigo lá, quando o anjo do Senhor, esses rapazes que encontravam-se aqui, creio que acharam o lugar que aconteceu lá. E lembre-se do que o Senhor disse aquele dia para o irmão Woods. Estava subindo o morro, estava como aqui chorando, porque sua esposa estava doente. O Senhor disse, pegue aquela pedra, jogue para cima e diga assim, diz o Senhor. Eu fiz isso, e o irmão Woods encontra-se como testemunha. E eu disse, irmão Woods, não vai demorar muito até o Senhor ver alguma coisa acontecer. No dia seguinte, quando nos encontramos lá todos juntos, e um grupo desses homens encontramos-se aqui mesmo hoje à noite, e um jovem pregador estava lá, eu notei, fiquei conhecendo, fazia pouco, a noite anterior, e estava em nosso acampamento, ele foi para lá estar conosco, eu disse, irmão Branham, o senhor chega a ter visões quando está fora desse jeito? E eu disse, sim, senhor, mas eu venho aqui para me afastar disso, como que para descansar um pouquinho. Bem, claro, ele me mostra coisas aqui, logo do outro lado do morro aqui, foi onde 7 anjos apareceram lá. Disse, sim, entendo. Eu fui um
dos patrocinadores do seu encontro na Califórnia. Eu disse, bem, certamente é um prazer saber disso. E enquanto nos encontrávamos lá, bem naquele momento, dei uma olhada e vi o médico corpulento olhando em seus olhos e ouvi dizer, você vai perder esse olho porque tem alergia dentro e tenho tratado dele 2 anos e você vai perder esse olho. E eu disse, a razão do irmão ter perguntado isso é porque seu médico disse outro dia que vai perder. E ele disse isso mesmo. Ele olhou desse jeito e viu sua mãe tirar uma de suas mesas e mostrar seu pé com pequenos tumores dependurados entre seus dedos para lá e para cá na perna. E disse, se você vir o irmão Branham, diga para ele orar por isso. E eu disse, a mão da sua mãe colocou seu pé assim, disse, tem pequenos tumores em todos os seus dedos desse jeito. E disse, peça para o irmão Branham orar. Ele disse, irmão Branham, isso é verdade. Olhei para trás. Quando olhei, eu vi parado lá olhando para mim, assim com seus olhos tão brilhosos. Encontrei-me com ele este outono. Ele estava com os olhos melhores do que qualquer um do acampamento. O senhor o tinha curado e o tornou são. Enquanto me encontrava lá, o senhor disse, mostrou-me o que ia acontecer. Juízo está para atingir a costa oeste. Vá para lá, ao lado daquele lugar, fazer fogueira. E eu tinha uma pá na mão. Foi para lá o irmão Roy Robertson. Todos conhecemos aqui. Ele não está aqui hoje à noite, que eu saiba, está lá no Arizona. Ele é presidente dos administradores aqui, sabia que era um veterano e algo ia acontecer. Uma manhã muito bonita, calma, mais ou menos 10 horas da manhã, os rapazes todos ali, éramos 10 ou 12 desmontando barracas e tirando couro de javalis, coisas assim, e andei por ali e disse, Roy, esconda-se rápido, algo está para acontecer. Não deu para dizer-lhe mais nada, mas justamente na hora que foi para lá, e descendo dos céus veio o redemoinho de vento de Deus e fez um estrondo como que chacoalhou os morros passando por dentro daquela montanha, cortou uma faixa bem em torno dela, cerca de 1,5 metros acima da minha cabeça e cortou todos os topos daquelas árvores enquanto as pedras eram lançadas, subiu para o ar, desceu de novo com outro grande batismo, atingiu de lado a lado da montanha, tirou as pedras assim, fez isso 3 vezes, então subiu para o ar. E o irmão Banks veio até mim e disse, foi isso que o senhor disse ontem? Eu disse, sim, senhor, exatamente. E então, 2 dias depois disso, Alaska afundou quase lá em cima, e para lá cá na costa oeste, tem havido trovões com pressões e tudo acontecendo, e um dia desses ela vai deslizar abaixo do oceano. Isso é o que é isso? Estamos vivendo na hora da vinda do Senhor, vemos ismos de coisas tais surgindo e todas as coisas várias. Sabemos que tem dia dos tiros, uma verdadeira resposta para isso. Tem gente aqui no campo agora indo em cavernas e coisas tais, e no dia 16 de março, leu isso no jornal, o Senhor volta. Você sabe que não é assim. Jesus disse, ninguém sabe o minuto, a hora, quando vemos todas as coisas ocorrendo do jeito que estão, e tem de existir uma verdadeira resposta em algum lugar, tem que existir uma verdade, tem uma no leste ou no oeste, mas tem uma no sudeste ou no noroeste ou alguma coisa, e tem que existir uma resposta verdadeira em algum lugar. Safar-nos disto é necessário contar para as pessoas que estão vivendo nas horas da vinda do Filho do Homem. Queremos vigiar e Deus estar em oração o tempo todo prontos para darmos ao homem a resposta correta. Sempre tem sido dessa maneira, tem estado o homem. Tem se afastado de Deus desde Adão no Jardim do Éden. Quando Adão estava no Jardim do Éden, quando chegou a responsabilidade de fazer sua escolha, ficaria ele com Deus ou iria com sua esposa? Ele teve que fazer isso, a responsabilidade dependia dele. Ou ele tinha que tomar o que sua esposa disse ou o que Deus disse. E quando escolheu seguir o caminho da sua esposa, e quando fez isso, então ele perdeu a condição original e trouxe o mundo todo à sujeição à morte. Quando ele teve de assumir a responsabilidade e aceitar uma nova luz que a sua esposa havia encontrado, que era contrária. Oh, Deus, pense nisso. Deus só lhes tinha dado umas 8 ou 10 palavras para guardarem. Mas daquela árvore vós não comereis, era só isso que tinham de guardar, e mesmo com muita palavra eles a transgrediram. Então Adão teve de encarar, farei eu do modo que minha esposa disse para fazer, ou farei o que Deus disse para fazer? E ele saiu com os olhos abertos. Ele teve que assumir a responsabilidade. E isso jogou a raça humana inteira na morte. Então, eis que veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo, jamais um como ele. Alguém disse que ele não era Deus, sua singularidade provou que ele era Deus. Jamais houve uma criatura que viveu como ele, ele vivia no mundo consigo próprio, ele nasceu fora do estado do homem natural, pecador. Aleluia! Ele é o próprio Criador que se tornou carne.
Quem poderia chegar a tomar a posição que ele tomou? Quem já chegou a conversar como ele? Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele dizia? Quem poderia chegar a fazer as coisas que ele fez? Sua singularidade provou que ele era Deus. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez, o qual podia chamar os mortos para saírem da sepultura e que podia parar nos céus e fazer qualquer coisa que quisesse fazer. Ele era Deus. Quem poderia chegar a se colocar em seu lugar? Quem ou que poderia ele ser, senão aquele Deus perfeito e imortal que se tornou carne e habitou entre nós? Nada se comparava com ele. Ele vivia no mundo consigo próprio. Jamais alguém falou como ele. Quando ele abria sua boca, tinha alguma coisa especial, que era diferente de qualquer outra pessoa. Alguém disse que ele foi apenas um homem comum. Eu desafio isso. Ele era Deus. É isso que ele era, pois jamais alguém falou como ele, ninguém poderia falar como ele, porque ele era a própria palavra viva que se tornou carne, a manifestação da plenitude de Deus. Admito que aqueles profetas tiveram sua mensagem, eles as tinham naquele tempo, eles têm agora, mas havia a plenitude da divindade corporalmente manifestada aí. Ele foi aquele que era singular. Ele era aquele que teve de encarar a questão com todos os seus grandes poderes que ele tinha. Ele absolutamente poderia ter sido o rei do mundo. Ele será. E ele, para os seus santos, ele é agora. Ele se encontrava lá. Que homem que fosse pobre não tivesse um lugar para reclinar sua cabeça, que sabia que até um peixe havia engolido uma moeda. Que homem podia tomar aqueles grandes potes d'água e transformá-los em vinho e não ter um lugar para reclinar sua cabeça? Ele teve que encarar as responsabilidades que lhe foram dadas em mãos. Que homem poderia ressuscitar um homem do sepulcro depois de 4 dias estar morto e se descompondo? Não poderia ele ter salvado a si mesmo? Claro, ele poderia, mas se ele tivesse, ele não teria nos salvado. Ele teve de encarar as responsabilidades por causa da sua obediência à palavra, em que a desobediência de Adão, e ele tomou o atalho, o caminho de Tarsis, mas Jesus tomou o caminho a Nínive, aos gentios, para tomar para si uma noiva. Estou contente hoje à noite por ele ter feito isso, e devemos encarar os fatos que pertencemos a ele e tirar o mundo. Amém. Todo homem teve de encarar isso, uma responsabilidade diante de Deus. Tomamos, por exemplo, Noé, Moisés, Elias, o resto de toda a era. Tiveram que encarar a responsabilidade e tiveram que fazê-lo, mas foi por essa razão que foram enviados na época. Veja Noé em sua era científica como ele teve que encarar uma coisa que sobremaneira não era científica. Ora, não havia uma razão porque não podia ser científica. Veja, foi não científica, melhor dizendo. Ora, disseram que ia chover dos céus. Nunca tinha chovido chuva que caísse dos céus. Agora, ele teve que encarar isso. Deus disse que ia chover. Então, fé sem obras é morta. Você diz, creio, e não pratica a ação. Justamente como a mensagem. Se você diz, creio nela e não pratica a ação, de que serve? Está vendo? Noé foi trabalhar com seu martelo e construiu uma arca para confirmar aquilo que estava falando. É isso que também temos que fazer. Temos de ir trabalhar e provar nossa fé pelas nossas obras. Nossas obras provam nossa fé. Moisés teve de provar e Elias teve de provar, todo profeta em sua era teve de tomar uma posição e encarar essas responsabilidades, mas muitos deles não fizeram como Jonas. Ele correu. Eles não. Note, clama contra ela. Oh, que coisa, aí está, esse é o assunto. Clama contra ela. Essa é a parte da verificação. Apenas vá lá e diga para aquela gente, eu vim me unir a vocês. Sabem, creio que direi para vocês que farei. Tem uma coisinha aqui que creio que para fazer, unir todos nós e fazer isso, tudo, aquilo mais. Porém, foi clama contra ela. Quando tem que se clamar contra alguma coisa. Agora, ele teve de clamar contra tudo que estava lá. Clamar contra a cidade, contra o trabalho, contra a igreja deles, contra os profetas deles, os ministros deles, os sacerdotes deles. Clamar contra isso. Tudo. Clama contra isso. Noé clamou contra a sua era, com certeza clamou contra as igrejas da sua era. Mais do que certeza que Moisés clamou contra a sua era, o povo, sacerdote, assim por diante. Ele clamou até o deserto e em toda a bifurcação clamava, continuamente clamando ao povo. Elias era muito impopular em seu dia porque clamava contra aquela era. Certamente que era. João Batista era muito impopular em sua era. Ele clamava contra sua era. Ele disse para o rei a potestade daquela terra. Ele tinha
Ele se casou com a esposa de seu irmão. Ele teve que pregar sobre casamento e divórcio certa manhã. Sim, ele clamou contra isso. Ele disse, não é lícito que a tenha. Custou-lhe a cabeça, que foi cortada mais adiante, mas ele clamou e manteve-se em seu posto de dever. Jamais tomou o navio para Tarsis e disse, bem, concordo com você, Herodes, está tudo bem, contanto que você pense que ela é uma boa mulher, esteja sendo boa esposa para você, siga em frente, ó, misericórdia. Aqueles panos de lavar louça, veja, exatamente toda coisa, não é nada mais do que aquilo com que se limpa pratos sujos. Mas note, João não foi desse jeito. Ele encarou direto, ele disse, não é lícito que você a tenha. Sim, senhor. E se colocou contra isso. Eles nunca correram, João não, firmaram-se, encararam os fatos. Moisés tentou correr uma vez como Jonas, mas Deus o trouxe de volta. Muitos deles tentaram escapar, eles começaram... Mas veja, se Deus o chamou e você tem certeza que Deus está na mensagem, não tem nada que vá fazê-lo voltar. Não fez Jonas voltar. Não, senhor. Amós de outrora clamou, disse, bramiu o leão, quem não temerá? E falou Deus, quem não profetizará? Quem não profetizará? Quando você vê Deus falar e dizer que certa coisa acontecerá e ali está... Um leão brama, todo mundo tem medo, sim, senhor. Se você já ouviu um bramir na selva, pode-se ouvir esses por aqui, miando nas jaulas, esses leões amansados, mas você deve ouvir um de verdade selvagem bramir uma vez. Pedrinhas caem no morro 500 jardas de distância. Quero ver como aquele ronco sai daqueles pulmões e ele joga sua cabeça para baixo, joga aquele pelo para cima, como um canhão explodindo quando ele solta aquele grande bramido em seus pulmões. Quem poderia não temer? Dizem que se um leão matar uma pessoa, ele não sente dor, ele mata de susto antes de chegar nela. Veja, não se nota, ele assusta com aquele grande bramido, e eis que um segundo está em cima da pessoa. Ele disse, bramiu o leão, quem não temerá? E falou Deus, quem não profetizará? Quando você vê Deus fazer algo, você diz, eu posso não ser profeta. Jonas disse, eu posso não ser profeta, ou filho de profeta, mas falou Deus, quem não profetizará? Eu posso não ser profeta, não ser isso, aquilo mais. Quando vejo Deus fazer qualquer coisa e vejo aqui na palavra, ele prometeu, quem pode se calar e ficar quieto? Claro, ele fez isso. Tampouco podemos nos esconder atrás de credos e de todas essas confraternizações aqui para Tarsis. Não queremos ir com essas confraternizações, mas muitos com Adão fazem a mesma coisa, tentam fazer um substituto de alguma maneira, encontrar um caminho de saída e fazer um substituto para encararem a Deus. Depois de saber estar errado, encarou a verdade, seguiu com sua esposa, fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. Ele seguiu adiante e fez aquilo mesmo assim, e então encontrou-se nu, ele e ela, ambos, jardim do Éden. Seus olhos se abriram, conheceram o que era certo e errado, e então ele tentou encontrar um substituto para cobrir-se um pouco. Agora é mais ou menos desse jeito que fazemos hoje, uma desculpa, dizemos, bem, vou lhe dizer, fosse isso ou isto, ou se, isso, está vendo? Mas se você encarar, ou é certo ou é errado, e se for certo, fiquemos ao lado disso, se for errado, afastemos. Tome, descubra o que é certo, você não vai querer esperar mais, descobramos o que é verdade e o que é certo, e fiquemos com isso, sabemos que isso é verdade. Agora verificamos hoje que a nossa gente, então, parece que toda sinceridade você foi das igrejas. Estamos morando numa casa lá de uma preciosa irmã que vem a esta igreja, provavelmente encontra-se aqui hoje à noite, e ela aluga para o seu povo, e ela tem sido tão gentil conosco quanto aquela casa, quanto a deixar-nos morar naquela casa, e de modo que eu citaria seu nome, mas ela talvez não queira que faça isso. E ela tem sido tão gentil conosco, certamente não desejaríamos divulgar quem ela é, mas ela tem sido uma mulher muito, muito preciosa. Na casa havia uma televisão no canto, temos uma pequena, 2 casas germinadas, tem uma família grande, uma porção de crianças, nós, você sabe, tem que ter camas e o bastante, e tudo amontoado em cima, e tem que se andar pelo meio disso e daquilo, e entrar e sair. Então tinha uma televisão, e nessa televisão essas crianças deram de assistir no domingo de manhã certo tipo de cântico de hinos que passava, sabe, isso quase me deixava a pessoa envergonhada se não houvesse cristianismo genuíno em algum lugar que você pudesse apalpar para ver o que se chama cristianismo. Ora, parece que toda sinceridade desapareceu. Ora, parece que eles não... Ora, é terrível do jeito que ficam ali, fazem punho e lutam um com o outro ali, tentam cantar hinos e tudo mais, contam piadas que um marinheiro quase não contaria, e dizem todo tipo de coisas e brincam e continuam. Você sabe, a santidade do cristianismo parece ter perdido seu lugar.
Agora eu vou à igreja e vejo o pastor subir lá e anunciar que vai haver um concurso de natação. Todas as mulheres com esses maiôs, todas vão lá, vão ter uma competição, essas mulheres nadando, e que vão ter uma festa de algum tipo e vão fritar bastante frango, jogar batota e todas essas coisas assim. Para mim, isso tira a genuína sinceridade do cristianismo. Simplesmente passar impune com qualquer coisa. Eu vindo para cá, encontramos mais irmãs nossas usando shorts aqui nessa terra fria do que se encontra lá naquela terra quente. Veja, é verdade. Lá onde é bem quente, não tem muitas que usam isso, mas aqui onde é frio, elas usam. Veja, elas não compreendem que é o diabo fazendo isso. Agora, se fosse para estar confortável, se ajudar, seria diferente. Seja homem, acho que parece horrível no homem, mas não se daria atenção ao homem. Mas uma dama, o seu corpo é sagrado e ela deve mantê-lo dessa forma. E ver velhos, pode-se ver as pessoas hoje, há dois espíritos. Um deles é o Espírito Santo, o outro é o Espírito ímpio. E um é governado por isso e ambos religiosos. Agora sim, essa é a parte estranha. São ambos religiosos. E justamente como Esaú e Jacó foram ambos religiosos, como Caim e Abel foram ambos religiosos, como Judas e Jesus foram ambos religiosos. Ambos religiosos. Vemos hoje, de ambos os lados, religiosos. Veja, é o mesmo espírito. As pessoas morrem, mas o espírito não morre. Continua em frente, ambos religiosos. Um deles é possuído pelo Espírito Santo, que tem o tipo de vida que deveria ter e anda pio e honestamente. Esses não tirariam um centavo seu e esses fazem tudo que podem honestamente para ajudá-lo. E os outros, os mais agradáveis que podem. E os outros verificamos que é justamente vice-versa. E, no entanto, ambos espíritos são religiosos, dois deles. Um Espírito Santo e o outro um espírito ímpio. E se você notar, isso, ainda que dizendo ter religião, caçoa de você e o chamam de santo rolador, fazem qualquer coisa que possam. Ignoram a imutável palavra de Deus como se ela nem tivesse sido escrita. Veja, pode-se dizer agora, olha aqui, seu batismo, eu tenho o Espírito Santo. E de pé aí com esse charuto na mão fumando. Sim, eu tenho o Espírito Santo. Eu não acho que é errado beber um pouquinho, eu não acho que... Está vendo? E você notou? Eu não acho, mas Deus acha que é diferente. Veja, de acordo com sua palavra. E eles simplesmente fazem o tanto quanto cuspir nela. É exatamente isso. Justamente o tanto quanto aquele aleijadinho que se arrastou aquela vez quando Davi estava sendo excomungado do seu trono. Ele ia subir no Monte das Oliveiras, retirando-se, chorando enquanto subia, olhando para trás. Esse pequeno homem se arrastou ali e estava cuspindo nele. Aquele guarda disse, deixarei aquela cabeça de cão ficar nele, cuspir. Meu rei, Davi disse, deixa. Veja, cuspiram nele. Cerca de 800 anos mais tarde, cuspiram também no seu filho Jesus Cristo. E hoje, cospem nisso de novo. Como se isso nem fosse só... Irreverentes, despreocupados, simplesmente levantam a cabeça e se afastam dela e riem na sua frente, porque é isso... Estão num navio para Tarsis, exato. Isso invoca, Deus tem de se clamar contra o mal, clamar contra o pecado, contra as coisas que são erradas. Agora lembre-se, será... E você sabe, este tempo, sabe, eu estou com 2 horas de diferença e em Tucson são só 7 e 10 e ficando um pouco fora do meu lugar aqui, não é? Muito bem. Agora lembre-se, vamos ter que responder por isso. Lembre-se, aqueles que cospem em Cristo respondem por isso. Quando Davi voltou do seu exílio, quando foi fugitivo e quando ele voltou, lembre-se, esse indivíduo prostrou-se em seu rosto e clamou por misericórdia. Cuspiu em Davi ao ir, mas estava quase a ponto de banhar seus pés com lágrimas quando ele voltou. E algum dia aqueles que traspassaram a Jesus verão, e aqueles que o estão traspassando hoje também verão. Eles algum dia isso voltará. Lembre-se, em Apocalipse 22, ele requer que guardemos toda a palavra que escreveu, toda a palavra. Agora, sabemos que sua presença está aqui, está vindicada, estamos tendo-a, estamos confiando nesta semana que vem que ela continuará a estar vindicada entre nós, que os doentes serão curados e que grandes coisas estarão acontecendo. Não queremos a ideia popular, queremos a verdade. Nós não queremos encarar nada a não ser o que Deus disse ser a verdade, mas tenha a certeza que seus pecados sempre o encontrarão. Se não me encontrarem aqui, alcançarão no juízo. Por isso vocês vão agarrar
deixá-lo em algum lugar. Mas se você for cristão verdadeiro, verdadeiramente chamado como Jonas foi, Deus já está com a sua passagem paga. Saia desse navio que vai para Tarsis de qualquer maneira. Deus predestinou você para essa vida. Sim, Senhor. Se você for chamado e um verdadeiro filho de Deus, venha para Cristo, venha para a plenitude dele. A sua ida está paga. Para onde está paga? Para Nínive, não para Tarsis. Você é predestinado. E seu navio, tem um navio partindo agora mesmo, está a caminho. Por isso, tem apenas uma coisa a se fazer, é subir nele. E se você for como Deus, você nunca terá paz. Como o meu sobrinho, tempos atrás, uns 10 anos, agora tem de um lado para o outro. Amanhã ele vai a essa igreja e esta igreja católica aqui toma isso por causa desse Padre Santo, fala aqui, o outro aqui, outro aqui. De que vale tudo isso? E agora ainda está faminto, sedento. Eu disse, o seu lugar é no altar, filho. Não tem jeito de escapar disso. Quando Deus chega a ir atrás de você, é melhor você desistir e ir em frente, é só isso. Lembre-se, Deus estava na barca, Deus estava na tempestade, no peixe, em todo lugar que ele virava, Deus aí estava. Veja, Deus aí estava e continua perseguindo a pessoa, então, porque esperamos mais. Vamos começar, certo, esse revivamento, isso mesmo. O que você está esperando? Cremos que a vinda do Senhor está próxima, ele vai ter uma noiva e ela pronta. E não queremos nada de navio para Tarsis nenhuma. Vamos para Nínive, vamos para a glória. Amém? Isso mesmo, vamos para onde Deus vai abençoar, ficar na presença de Deus, então, com nossos corações, não nossas mãos, tanto com nossos corações diante de Deus, até que Ele tenha se preparado completamente assim, com raios da sua glória e cozido a sua bondade em nós, amadurecido aquilo que temos, tornando realidade, veja, a ponto de podermos mostrar a outros que Jesus Cristo vive. Oh, que coisa, queremos crer nisso. Lembre-se, onde Jonas foi, Deus estava no barco. Deus estava na tempestade, Deus estava no peixe. Ele continuou a estar junto a Jonas até que a sua perfeita vontade foi feita. Isso mesmo. E se ele algum dia for atrás de você, talvez você esquive aqui, esquive ali, mas você estará infeliz até voltar a fazer aquilo que começou a fazer para ele no princípio. Está vendo? Não vá correr da presença de Deus. Encare isso. Você crê que é a verdade, então deixe. Se for a verdade, vale a pena viver para isso, morrer para isso, qualquer coisa. E se ele já vindicou a você que é a verdade, então não podemos correr disso para nenhum lugar, estará ali mesmo, da mesma forma. Não se pode correr. Pelo seu profeta provido aquele que ele deu em ordem para ir lá anunciar aquela mensagem. Agora, parecia que ele poderia ter mandado outro profeta, mas ele deu ordem a Jonas. E mesmo Elias não teria feito isso. Jeremias não teria feito isso. Moisés não teria feito isso. Foi Jonas que teve de ir a Nínive. Simplesmente isso. E deu-lhe a comissão. Ele disse para ir. E quando ele disse, vai lá, Jonas, vai para Nínive. Mas ninguém podia fazer aquilo a não ser Jonas. E quando Deus lhe diz alguma coisa, você tem que fazer isso. Mais ninguém. Veja, temos que simplesmente encarar e fazer isso. Cremos que estamos vivendo na hora quando Deus está fazendo alguma coisa, que estamos vivendo entre eles agora. Creio hoje à noite que estou pregando para aquela congregação que está estirada, esperando aí só para amadurecer. Eu realmente creio nisso em todo o meu coração. Diria que é do mesmo jeito agora, como sempre tem sido. Agora cremos que a hora chegou, que São João 14:12 deve se cumprir. Cremos que Malaquias 4 deve se cumprir. Cremos que Lucas 17:30 deve se cumprir. Cremos que todas essas profecias que ele disse aconteceriam neste dia. Cremos que elas devem se cumprir e cremos que estamos vendo-as se cumprirem agora mesmo. Exatamente isso. Pare de correr, não saia da presença dele, apenas suba para a presença dele. Isso mesmo, eu sei que é isso que você está desejando fazer, porque vi placas lá fora do Texas, Louisiana, em todo lugar. É para isso que estamos aqui, não é para corrermos a presença dele, mas para corrermos para a presença dele. Volte e saia, sido um Jonas. Se você tem tido vontade de saber que direção seguir, que fazer, suba no navio conosco hoje à noite. Vamos para Tarsis clamar, ou Nínive clamar, deixamos aquele navio
que segue para Tarsis adiante e ir adiante se eles quiserem. Temos uma responsabilidade diante de Deus, que é uma mensagem pela qual somos responsáveis. Por isso, nessa semana que se aproxima, só um prelúdio hoje à noite para que você saiba, quando eu estou clamando, sou unicamente responsável por uma mensagem, irmãos, ministros sentados aqui, não estou para magoá-los. Homens e mulheres, sobre esse casamento de divórcio que se aproxima, quero que você se lembre hoje à noite. Tenho dito tudo isso para trazer isso a vocês, que estou responsável somente a Deus, e então repetindo, sou responsável por vocês, para dizer-lhes a verdade, e não vou contar-lhes nada a não ser a verdade, contanto que Deus me faça saber o que é verdade, até eu saber a verdade, e não direi nada a respeito, não direi nada, mas creio que Deus me mostra a verdade sobre casamento e divórcio, e tenho confiança que Ele me deixará apresentar isso. E outras mensagens que pretendo ter essa semana são: quem é este Melquisedeque, onde Deus escolheu colocar seu nome, e umas coisas dessas sim que são mensagens que se aproximam, dores de parto, e umas coisas nessa ordem complementares de um homem escolhendo a sua esposa, e umas coisas, essas mensagens que quero apresentar essa semana, mas apenas quero que a congregação em que, se houver um ministro aqui, não estou aqui, não quero que vocês, ou alguns de vocês, voltem para a igreja e digam: o irmão Branham disse assim, assim, estou comprometido a uma mensagem que me foi dada da parte do Deus Todo-Poderoso, assim como me encontro aqui hoje à noite, e Deus sabe que é verdade, que bem aqui nesse rio, tem pessoas talvez sentadas aqui quando aquele anjo do Senhor desceu ali e me disse o que ele disse ali em 1933, bem nesta Rua Spring. Se você for visitante aqui, pegue seu carro, vai até lá, é a esquina da Rua Spring, lá onde chega no Rio, e foi aí onde aconteceu. Isso foi em 1933, provavelmente foi há uns 30 anos, 32 anos atrás, e como ele trouxe aquilo direto, saímos trazendo a mensagem, temos visto os doentes serem curados, os cegos, aleijados, coxos, mancos e tudo mais, e então ver até os mortos que sabemos terem sido verificados, ressuscitaram dentre os mortos, as pessoas morreram e voltaram direto a viver, todas essas coisas. Se uma mensagem vai adiante, há sinais e maravilhas, e você ainda vê aquela mesma maneira de pensar com a qual você foi formado, isso não veio de Deus. Deus não tem que simplesmente fazer. Deus, Ele está tentando atrair a sua atenção para alguma coisa. E então, quando Jesus saiu, Ele começou a curar os doentes, fazer grandes obras, coisas assim. Jesus fez isso, Moisés, Jesus fizeram isso, o restante deles. E quando Ele esteve aqui, Ele fez isso, e Ele está fazendo a mesma coisa hoje, quando Ele envia um encontro como esse, que é avivamento, se dá início a uma reunião na terra e começa a se mover junto com esses grandes sinais e maravilhas. E então você vê, volta aquela mesma maneira de ensinar algo, não está certo em algum lugar, há algo novo surgindo. Quando Jesus se manifestou, depois, ele é um bom rabi, ele poderia ir a qualquer púlpito e pregar quando ele estava curando os doentes, quando eu gostava de tê-lo presente lá. Mas um dia, quando ele sentou e disse: eu e meu pai somos um irmão, depois disso ele não foi tão popular. Quando ele disse: não comereis minha carne e bebereis meu sangue, não tereis vida em vós, mas quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele não foi tão popular a partir desse momento. Disseram: esse homem é vampiro, esse homem é Beelzebub. Foi assim que ele faz aquelas coisas, podia adivinhar, investigava suas mentes e percebia os pensamentos. Ele é o adivinho, mas o que era ele? Era a palavra de Deus manifestada para aquela hora, e ele tinha dever. Ele disse: faço sempre o que é agradável ao meu Pai. Deus, ajude-nos a fazer a mesma coisa, fazer o que é agradável ao Pai. Espero que todos entendam. Se você discordar de mim quanto às mensagens e coisas assim, lembre-se, pelo menos tenha esse respeito de que tenho uma responsabilidade e não vou para Tarsis. Estou a caminho de Nínive, eu tenho de clamar. O Senhor abençoe a todos. Inclinemos a cabeça só um momento. São quase 9h30. Não quero segurá-los, mas quero encontrar isto, se eu puder, hoje à noite. Há alguém aqui que simplesmente não está exatamente onde deveria estar em Cristo, mas você desejaria estar, e você deseja estar, gostaria de levantar a mão e dizer: irmão Branham, ore por mim. Deus o abençoe. Olha só as mãos. Eu estou aqui, irmão Branham, para chegar mais perto de Deus. E se sua cabeça levantou, a minha mão também está levantada. É por isso que estou aqui. Estou faminto como você. Mas outro dia, uma das mais grandiosas coisas aconteceu. Eu sei agora o que fazer.
Eu rogo que Deus lhe dê aquele entendimento claro. Está aí. Se houver uma dúvida em sua mente, tem que haver uma resposta em algum lugar para responder essa dúvida. A minha oração é que Deus deixe que você veja essa dúvida ser respondida durante essa ocasião. E se você estiver doente, que Deus o cure. Vamos ter cultos de cura praticamente toda noite. Vamos orar pelos doentes. Vamos fazer tudo o que podemos para ajudá-lo. E você faça tudo o que pode para nos ajudar. Vamos trabalhar juntos, confiando que Deus usará um grande encontro. Agora, Deus Pai, essas poucas palavras interrompidas, mas elas estão em tuas mãos agora. Senhor, foram ditas, terei que encarar isso. Essas palavras nunca poderão morrer, estão circulando repetidas vezes e algum dia terei de encarar isso de novo. Compreendo, Senhor, digo isso com profunda sinceridade. Rogo, amado Deus, hoje à noite por cada um desses teus filhos. E, ó Deus, espero com confiança que antes da semana terminar, que eles entendam que a dúvida que é tão grande na mente deles hoje à noite seja resolvida. Concede, Senhor. Alguns aqui que não te conhecem, Pai, como Salvador ainda, ou talvez nunca foram enchidos com o Espírito Santo, que esta seja tal noite. Senhor, não posso encher ninguém com o Espírito Santo, tampouco posso salvar alguém. Posso apenas dizer-lhes o que tu disseste, bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. E rogo, Deus, que crie tal fome em seus corações. Muitos, Senhor, têm que estar famintos, como teriam dirigido essas centenas de milhas através de gelo e tudo mais, sobre montanhas chuvosas, através dos desertos, para virem a um velho lugarzinho que se encontra aqui na esquina. Então penso novamente, tu disseste, onde se encontrasse o cadáver, as águias estariam reunidas. Alimenta-nos, Senhor, com teu divino maná. Dá para as nossas almas aquilo que realmente necessitamos. Estamos sedentos de ti, Pai. E estamos em tuas mãos agora. Deixa o grande Espírito Santo que desceu na montanha lá o outro dia. Rogo que ele sature cada coração aqui dentro com sua bondade e misericórdia, com entendimento. Damos-nos conta, Pai, que é disso que necessitamos, é de entender, pois se não soubermos o que estamos fazendo, como saberemos como fazer? Mas é necessário que tenhamos entendimento. Como Daniel disse, ele tinha entendimento através da escritura de Jeremias. E, Pai, temos entendimento através da escritura do Espírito Santo, ao ele revelá-la a nós nesta hora. Dá-nos, Senhor, os desejos que temos por ti. Suavemente pedimos isto, Pai, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, agora de cabeça inclinada, enquanto nossa irmã está tocando este acorde, Ele me dará graça e glória e irá comigo até o fim. Quero que você apenas ore silenciosamente e peça ao Pai Celestial que lhe conceda hoje à noite aquilo que você tem necessidade. Estimado irmão, estimada irmã, Ele está tão perto quanto o seu braço está perto de você. Você acreditou em mim quanto a outras coisas, acredite em mim quanto a isto. Ele está aqui para dar-lhe qualquer coisa que você necessite. No decorrer das últimas semanas tenho estado tão faminto, tão sedento, com tanta saudade de vê-los. Foi por essa razão que eu disse, Billy, vamos para a nossa cidade. A Meda disse, para que você quer ir lá para aquela terra fria, Bill? Você sempre fica com dor de garganta e tudo mais, sempre volta resfriado, fica rouco e mal consegue falar. Eu disse, bem, não sei. Eu disse para ela, veja o meu amigo Charlie Cox sentado lá atrás, disse, estou ansioso para ouvir o Charlie dizer aquele esquilinho subiu lá de volta. Fico tão faminto de ouvir isso. Eu simplesmente quero estar perto de você. Sei que meu irmão Banks ficou muito doente, tive uma visão com ele aqui não faz muito tempo, estava deitado de costas e sei que ele quase nos deixou recentemente. Quando vejo vários de vocês... Eu vim outra noite à reunião dos homens cristãos, negócios e internacional, o idoso pai Shakarian, pai de Demos, costumava sentar ali, ficava olhando, sorria, aquela maneira de dar com a mão, acenando assim. Ele não estava lá, faleceu. Então eu tive que ir à família com a cinta do Senhor, a filha deles também vai morrer, Florence. Eu a vi numa visão, a vi falecer, e sei que vai. Eu disse, ore, apenas ore, sabe? Um profeta recebeu ordem uma vez de dizer ao rei para colocar sua casa em ordem, orou, poupou sua vida. 15 anos mais, eu disse, ore.
Mas você vê, sentei aqui no restaurante outro dia comendo, um homem se aproximou de mim e disse: "Você é Billy Branham?" Disse sim. Provavelmente ele não me reconheceu. Por causa disso, sobre a área careca da minha cabeça, eu estava usando essa peruca para evitar de ficar com dor de garganta durante este encontro. E ele se aproximou de mim e disse: "Achei que eu conhecia Billy. Quem é você?" "Sou John Warman." "Como está o Zip?" "Billy, ele faleceu." Estava passando pelo fórum, fui pagar meus impostos. Passando pelo fórum, uma senhora me falou, ela disse: "O senhor sabia que John faleceu?" Ou algum nome, pode não ter sido John, Ed ou algo assim. Eu disse: "Não conhecia essa mulher." Fiquei envergonhado. Descobri que não a conhecia. Ela disse: "O senhor se lembra de uma noite escura quando o rio estava cheio, passando no barranco e as casas sendo levadas na rua Chestnut, e o senhor arriscou a vida para entrar numa casa e para tirar uma mulher e umas criancinhas?" Eu disse: "A senhora é ela?" Ela disse: "Eu sou aquela senhora." Ela começou a gritar, querendo seu bebê. Conhece a minha história. Aquele que eu chamava de meu bebê está casado e tem família. E aqui está ela, idosa e grisalha. Aqui também estou eu. Um a um somos tirados da estante, para assim dizer, e temos reuniões. Sinto falta desse, daquele. Temos que chegar a faltar um dia destes. Mas, irmão, irmã, um lugar de reunir. Vamos ter certeza de que estamos certos. Não deixem todo o entendimento de Deus e assim por diante ser em vão. Pai, eles estão em tuas mãos, eu estou em tuas mãos, Senhor. Estamos aqui só em dedicação agora, antes do encontro que se aproxima, começa amanhã à noite. Nos ajudará, Senhor, possa a nossa conversação ser constantemente sobre Ti. Nossos corações e mentes permaneçam em Ti. Tu disseste que nos guardaria em perfeita paz, também está escrito na Bíblia. Não te estribe os teus próprios entendimentos. Ó Deus, não queremos os nossos próprios entendimentos, queremos os teus entendimentos. Dá-nos a nós, ó Deus, que o revivimento entre em nossas almas a ponto das pessoas ser um coração e um só acordo. Concede, Pai, concede essas coisas enquanto oramos em nome de Jesus Cristo. E enfim, vou descansar. Salvo além do rio. Sim, na cruz. Sim, na cruz. Sim. Levantemos as mãos, me glorio. E, enfim, vou descansar. Salvo além do rio. Quero estar ao pé da cruz. De onde rica fonte corre franca. Sim, Senhor, franca, salutar, do Calvário fonte. Sim, na cruz. Sim, na cruz. Sempre me glorio. E, enfim, vou descansar. Salvo além do rio. Oh Deus,
Se houver qualquer um de vocês que sinta vontade de vir e se ajoelhar em volta do altar, se você gostaria de vir, dizer, não estou onde eu deveria estar, Senhor, eu quero fazer uma reconsagração, quero fazer isso hoje à noite, Senhor. Tenha liberdade de vir. Estaremos aqui para orar com você. Sim, na cruz. Sim, na cruz. Oh, sempre me glorio. E enfim, vou descansar. Salvo além do rio. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca, salutar. Do Calvário Monte. Sim, na cruz. Sim, na cruz. Sempre me glorio. E enfim vou descansar. Salvo além do rio. Vamos orar, cada um do seu próprio modo agora. Apenas esqueça o horário. Vamos inclinar a cabeça em sua presença. Essa pequena senhora aqui clamando, eu amo a ti, Jesus. Lembra-se quando você foi salvo faz muitos anos, lembra-se quão afável ele foi, ele é afável da mesma maneira hoje. À noite, vamos orar todos do nosso próprio modo. Agora vamos todos nos consagrar a Deus, nos dedicar ao Senhor. Amado Senhor Jesus, a corrente de todo o meu conforto, mais do que vida para mim, quem tenho na terra além de ti, ou quem no céu senão a ti. Estimado Deus, rogamos agora que a tua misericórdia e graça sejam enviadas sobre cada um de nós, Senhor. Estamos aqui em volta do altar, muitos não puderam vir. Tu te encontrarás com eles em seus lugares. Qualquer coisa que oferecemos, Senhor, tu estás disposto a receber. Se apenas te oferecemos o nosso tempo, tu receberás. Talento, o receberás. Mas, Senhor Deus, hoje à noite estamos indo além disso. Estamos oferecendo tudo o que somos, tudo o que sou, tudo o que espero ser, tudo está em ti, Senhor. Rogamos que aceites isto em as nossas orações em teu coração, Senhor, e dá-nos a grande profundeza do Espírito Santo, que as nossas vidas sejam mudadas, pois vemos que estamos próximos do fim agora. Não pode demorar muito mais. E ao vermos os nossos entes queridos falecendo dia a dia, jovens e velhos, sabemos que breve ela deverá bater a nossa porta. E hoje à noite, Senhor, enquanto estamos em nosso juízo perfeito, sentados aqui ou ajoelhados aqui, de pé, seja qual for a posição que estamos, recebe-nos, Senhor Deus. Toma-me, Senhor. Não sou nada, mas seja o que eu for, Senhor, se tu puderes fazer uso de mim, eu me dedico a ti.
Rogo, amado Deus, por cada um estas amadas pessoas, quando me encontrava além das montanhas do Arizona, chorava por elas, e aqui estão ajoelhadas em volta do altar hoje à noite, orando, consagrando nossas vidas. Nós te amamos, Pai, mais do que nossas próprias vidas, nós te amamos mais do que nossas famílias, te amamos mais do que nossa esposa, filhos, pai, mãe, irmã, irmão, esposa, te amamos, Senhor Jesus. Torna isso tão real em nosso coração, Senhor. Derrama o ódio de alegria esta semana, Senhor, em nossas almas. Dá-nos um banho, uma lavagem da palavra, pela água da palavra, dividindo para nós a verdade. Muitos aqui hoje à noite, Senhor, e que estarão aqui, estão confundidos quanto a esses assuntos que são vitais. Ó Deus, abra aquela fonte na casa de Deus, que é para nossa limpeza. Rogo, Deus, que Tu nos laves e nos limpes em Teu sangue e nos torne novas criaturas, e dá-nos graça e força para apresentarmos a palavra da verdade em sua revelação divina do ser de Jesus Cristo. Que Ele apareça ante nós, Senhor, que Ele venha e cure nossas doenças, perdoe nossos pecados, preencha nosso faminto coração com boas novas de grande gozo, o Evangelho manifestado em nossas vidas. Abençoa todo pastor, todo dirigente de cânticos, todo professor de escola dominical. Abençoa-nos a todos juntos, Senhor, pois verdadeiramente te amamos. E agora somos teu, Senhor, nesta dedicação. Em nome de Jesus Cristo, usa-nos agora conforme a tua própria vontade. A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor e em teu poder. Ouve ao que vem clamar. E humilde suplicar. Teu sempre e sem cessar. Desejo ser. Você gosta deste? Cantemos de novo. Quando o Senhor andar e triste vaguear na treva e dor, vale-me então Jesus e muda a sombra em luz, aligeirando a cruz. Ó, vem, Senhor. Isso faz você sentir-se bem. Quantos gostam de cantar esses antigos hinos? Eu gosto demais deles. Você não gosta? Ó, Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Ó, Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Ó, filhos de Sião, honrai o Rei dos Reis. Louvores altos lhe cantai. Louvores altos lhe cantai.
Guardai as santas leis, guardai-as. Agora fiquemos em pé, agora enquanto cantamos, cumprimentem um ao outro com um aperto de mão. Sião é a nossa. Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o irmão, Deus abençoe a irmã. Dos crentes em nosso Jesus. Levantemos as mãos agora, Deus. Ó, Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Ó, Sião é a nossa, ó, santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Isso não faz você sentir-se muito bem? Mas que coisa! Oh, vamos levantar as mãos e louvá-lo do nosso próprio modo. Senhor Jesus, Tu, a rosa de Saron, lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã, o mais formoso entre 10.000 para minha alma. Tua corrente de todo meu conforto, mais do que a vida para mim. Como te amamos, ouve-nos, ó Senhor, como te agradecemos, ó, como te louvamos. Abençoa estes, nosso precioso Senhor e Salvador. Concede estas coisas, Senhor, concede. Sim, a cruz sempre me glorio. E enfim, vou descansar. Salvo além do rio. De um modo ou de outro, sinto que tem alguma coisa para nós que se encontra logo adiante. Agora lembre-se, creio que estou profetizando. Grande gozo se encontra adiante. Crer isso mesmo. Muitos corações entristecidos serão feitos, grandes mistérios serão esclarecidos, e as pessoas que estão tristes serão tornadas em gozo. Sim, na cruz. Sim, na cruz, sempre me glorio. E enfim, vou descansar. Salvo além do rio. Como João, de outrora, quando ficou velho demais para pregar, ele só ficava sentado e clamava. Foi-me dito com toda força: filhinhos, amai uns aos outros. Amem uns aos outros. Não deixem que nada venha entre vocês. Vejam, deixem tudo, todas as coisas distantes. Se não importa o que seja, encarem isso. Estamos a caminho de Nínive. Está vendo? Não suba naquele navio para Tarsis que tira a pessoa fora da companhia. Subamos direto à correnteza de bênçãos de Deus. Creio que vamos ter isso. Creio em nosso Pai. Sente-se melhor agora, irmã? Está bem. É assim que gosto de ver filhos nascerem, desse jeito de alcançar vitória. Posso lembrar anos atrás, bem aqui nesse chão, como que muitos milhares nasceram direto no reino de Deus, como poucos sabíamos quando estávamos em pé aqui com 80 centavos no nosso bolso para construir essa igreja. Ele disse: eu, o Senhor, a plantei, a regarei dia e noite, e tem regado, tem. Deus abençoe agora. Inclinemos a cabeça agora, amanhã à noite. Lembre-se, o culto será realizado no auditório da escola aqui. Agora teremos alguém que se encontrará aqui para mostrar às pessoas como chegarem lá, porque pessoas novas vão chegar. Você o ama? Diga amém. Oh, ele não é maravilhoso?
Eu me encontrava aqui na margem e cantava aquele antigo cântico na margem do tempestuoso Jordão me encontro. Pense, isso foi há 30 anos, 33 anos. E lanço um desejoso olhar para a bela e alegre terra de Canaã, onde meus bens se encontram. Muitos que batizei aquela noite estão lá agora. Quando se encontravam lá e testemunharam aquela estrela da manhã descer do céu circulando assim, disse, como João Batista foi enviado para preceder a primeira vinda de Cristo, a tua mensagem precederá a segunda vinda. Como poderia se imaginar? Mas todas as palavras de Deus são verdadeiras, todas as palavras de Deus. Estamos vivendo na presença do grande rei. Deus os abençoe. Ao inclinarmos a cabeça, vou pedir ao irmão Neville, nosso